do ofício das leituras do dia 10 de junho de 2024, segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum, dos Sermões de São Bernardo Abade, século XII. O ministério dos anjos. Diz o profeta, falando ao Pai a respeito do Filho: fizeste-o um pouco inferior aos anjos. Assim convinha, com efeito, que superasse os anjos na humildade. Aquele que o superava na sublimidade da sua glória, e que fosse tanto menor que eles quanto é inferior o ministério a que se consagrou. E, no entanto, ele é tanto superior aos anjos quanto mais excelso que o deles é o nome que recebeu em herança. Mas talvez perguntes: em que é que ele se fez inferior aos anjos, quando veio para servir, uma vez que também os anjos, como dizíamos acima, são enviados para exercer um ministério? É que ele não só serviu, mas também foi servido, e era o mesmo aquele que servia e era servido. Justamente por isso, dizia a esposa no Cântico dos Cânticos: ele aí vem, atravessando as montanhas, elevando-se sobre as colinas. Quando serve, ele atravessa por entre os anjos, mas quando é servido, eleva-se muito acima deles. Os anjos servem, mas do que não lhes pertence, oferecem a Deus as boas obras, não suas, mas nossas, e trazem-nos a graça, não sua, mas de Deus. Por isso, quando a Escritura diz que o fumo dos aromas subia das mãos do anjo à presença de Deus, teve o cuidado de advertir anteriormente que lhe tinham sido dados muitos aromas. São os nossos suores e não os seus, as nossas lágrimas e não as suas, que eles oferecem a Deus. E os dons que nos trazem também não são seus, mas de Deus. Não é assim aquele servo mais sublime que todos os outros, mas também mais humilde que todos. Ofereceu-se a si mesmo como sacrifício de louvor, ofereceu ao Pai a sua vida e nos dá ainda hoje a sua carne. Não admira, portanto, que, por causa de tão glorioso servo, os santos anjos se dignem, ou melhor, queiram da melhor vontade assistir-nos. Eles amam-nos porque Cristo nos amou. Digo-vos isto, meus irmãos, para que de hoje em diante tenhais maior confiança nos santos anjos e invoqueis com maior familiaridade o seu auxílio em todas as necessidades, e também para que procureis tornar a vossa vida mais digna da sua presença, conciliar cada vez mais os seus favores, captar a sua benevolência, implorar a sua clemência. Sendo assim, pensai bem quanta solicitude devemos ter também nós, irmãos caríssimos, para nos tornarmos dignos da sua companhia, para vivermos na presença dos anjos, de modo a não ofendermos nunca a santidade do seu olhar. Ai de nós, se alguma vez, provocados pelos nossos pecados e negligências,
nos julgarem indignos da sua presença e da sua visita, e tivermos de chorar e dizer com o profeta: os meus amigos e companheiros fogem da minha desgraça, e os que andavam comigo ficam ao longe, enquanto os violentos procuram tirar-me a vida. Porque então teríamos realmente afastado de nós aqueles que com a sua presença podiam amparar-nos e repelir o inimigo. Por isso, se nos é tão necessária a companhia familiar que se dignam ter conosco os anjos, evitemos com todo o cuidado ofendê-los e exercitemo-nos com generosidade nas obras que sabemos serem do seu agrado. Há, de fato, muitas coisas que lhes agrada e deleita encontrar em nós: sobriedade, castidade, pobreza voluntária, frequentes gemidos e súplicas ao céu, orações com lágrimas e de coração atento. Mas o que acima de tudo exigem de nós os anjos da paz é a união e a paz. Será porventura estranho que eles ponham as suas delícias principalmente nestas virtudes, que reproduzem uma certa imagem da sua cidade e que lhes permitem admirar uma nova Jerusalém na terra? Digo-vos, portanto, que, assim como aquela cidade santa forma tão belo conjunto pela sua perfeita unidade, assim também nós devemos manter a unidade de sentimentos e doutrina, afastando do meio de nós toda a espécie de cisma, para formarmos todos um só corpo em Cristo.